Hoje a gente vai falar de uma batalha, uma que acontece todo santo dia em milhões de casas pelo Brasil, a hora do dever de casa. Sabe aquela cena? De um lado o filho, a filha com os olhos grudados no celular, do outro a mãe, o pai, já sem paciência pedindo para abrir o caderno. Pronto, começou aquela luta de todo dia que, vamos combinar, suga a energia de todo mundo, né? Gritos, birra, lágrimas, negociação, parece até a trilha sonora da hora do estudo, né? E o pior é que no fim, mesmo que a criança sente ali, forçada, com o caderno na frente, a cabeça dela tá, sei lá, a milhão, em outro lugar. O estudo não flui, não rende e a frustração nossa só cresce. Para todo mundo. E aqui, olha, já vem a primeira coisa que a gente precisa entender de verdade. Essa briga toda, essa resistência, não é birra, não é preguiça, não é má vontade. É um sinal, sabe? Um sinal bem claro de que o jeito tradicional de estudar, o caderno, o livro, simplesmente não consegue mais competir pela atenção da criançada hoje em dia. Beleza, então vamos entender isso mais a fundo. Por que raios o cérebro de uma criança parece que tem alergia a um caderno, mas consegue ficar, sei lá, horas e horas focado num videogame? A resposta, gente, não tá na teimosia, tá na ciência, na neurociência. Olha só que interessante essa comparação. Pensa bem, para se manter focado, o nosso cérebro e o das crianças mais ainda precisa de feedback. Ele precisa saber, tô indo bem? Acertei? O videogame dá essa resposta o tempo todo, a cada segundo. Já o dever de casa, bom, ele não dá resposta nenhuma na hora, né? Aí piora, né? Quando a matéria é difícil, a criança tenta uma, duas vezes e não consegue. Para o cérebro, essa sensação de não consigo, de fracasso, é como se fosse uma dor mesmo. E o cérebro da gente é programado para fugir do que dói. É instintivo. Ele vai fazer de tudo, criar qualquer desculpa para evitar aquela tarefa que causa esse sentimento ruim. E aqui a gente vê a competição totalmente desleal que está rolando. O celular, gente, é uma maquininha de dopamina. Sabe? Aquele negócio do prazer no cérebro. Cada like, cada vídeo curto, cada fase de joguinho, pá, libera uma dose. O caderno, ele não libera nada disso. Zero. Então, pedir para uma criança largar essa fonte de prazer instantâneo para pegar num caderno que só dá trabalho é uma luta perdida, né? Não tem como. Então o ponto principal é esse. Aquela conversa de que tem que estudar para ser alguém na vida, para o futuro, isso não funciona com criança. O cérebro dela vive no agora. O futuro é uma coisa muito longe, muito abstrata. A razão para fazer alguma coisa, a recompensa, tem que ser para já. Ok, e sem entender como o cérebro funciona, o que acontece? A gente acaba usando umas estratégias que, na boa, só pioram as coisas. Elas criam um ciclo de briga e frustração que não acaba mais. Pensa só, gritar e cobrar só faz a criança associar estudo com algo ruim, com estresse. Prometer presente? Aí o estudo vira uma troca, não um hábito. Tirar o celular vira uma guerra de poder e não ensina nada. Ficar do lado ali, de vigia, ensina a criança a fingir que está estudando. E esperar a prova chegar para correr atrás é a receita perfeita para a ansiedade. Nenhuma dessas coisas de verdade ajuda a criança a querer estudar por conta própria. Então tá, se nada disso funciona, qual é a saída? A resposta é genial de tão simples. Em vez de brigar contra o jeito que o cérebro da criança funciona, a gente tem que usar isso a nosso favor. E a solução para isso tem nome: gamificação pedagógica. A ideia é basicamente transformar o estudo num jogo. É pegar tudo aquilo que faz um game ser tão legal, os pontos, os níveis, as conquistas, os desafios, e trazer isso direto para os exercícios da escola. Quando a gente faz isso, a gente aciona os mesmos botõezinhos de prazer lá no cérebro. A percepção sobre o dever de casa muda. Da água para o vinho. E olha só como o app Nota 10 faz isso na prática. É super simples. A criança tira uma foto do dever no caderno, o app pega aquilo e transforma num desafio, tipo um jogo. Acertou a resposta? Ganha pontos, sobe de nível. Errou? O app já explica na hora o porquê. Aquela tarefa que era um saco vira de repente um jogo com regras claras e recompensa imediata. Faz todo sentido, né? E é aí que a mágica acontece. O estudo deixa de ser aquela coisa empurrada, cobrada, e vira um hábito que a própria criança busca. E a melhor prova disso não sou eu falando, é ouvir o que outros pais que passavam pelo mesmo perrengue estão dizendo agora. Sabe qual é a fórmula de qualquer hábito? É repetição mais recompensa. Simples assim. O que a gamificação faz é colocar isso no piloto automático. A criança estuda, sente aquela satisfação de ganhar os pontos e aí quer repetir no dia seguinte para sentir de novo. Em questão de 2 ou 3 semanas, aquela guerra diária vira uma rotina tranquila. Olha só esse depoimento. É a inversão total. Em vez de ter que ficar cobrando, é o filho que vai lá e pede para começar. Por quê?
porque estudar virou algo legal, voluntário. Agora para pensar nisso. Uma criança ficando brava porque tem que parar de estudar. Isso é surreal, né? Mas acontece. Acontece quando aquele medo de errar some e no lugar entra a vontade de vencer o desafio. Cada exercício vira uma chance de ganhar mais pontos, de passar de fase. E aqui a mudança é ainda mais profunda. Muda a identidade da criança com o estudo. Aquilo que era chato, que era motivo de briga, vira motivo de orgulho. A pontuação vira um troféu, que ela faz questão de mostrar para os outros. Igualzinho ao recorde no videogame. E talvez, no fim do dia, o resultado mais incrível seja esse aqui, a paz. Simplesmente o fim daquele conflito diário. O fim daquele desgaste que, vamos ser sinceros, acaba estragando o clima em casa e a relação com os filhos. Então, se tem uma coisa que precisa ficar clara depois de toda essa nossa conversa, é isso aqui. O problema não é o seu filho. A culpa não é da criança. O problema é um método. A gente está tentando usar uma ferramenta do século passado, analógica, para competir com um mundo que é digital, que é interativo. Não tem como dar certo. O método está errado, não a criança. Para terminar, fica essa reflexão. Tenta só imaginar como seria a rotina em casa sem essa batalha diária. Imagina ver seu filho ou filha estudando com vontade, com autonomia e, o mais importante de tudo, com paz dentro de casa. Isso não é um sonho, não precisa ser uma fantasia. É simplesmente o que acontece quando a gente para de brigar com o cérebro e começa a trabalhar junto com ele.